Governo interino da Síria vai ficar no poder até 1 de março. Rebeldes dizem que irão trabalhar em prol da reconstrução e estabilidade do país. Chefe da política externa da União Europeia pede que se evite violência na transição de poder na Síria. Protestos contra o governo na Geórgia entram no 13º dia. Mais de 300 pessoas foram já detidas. A União Europeia chega a acordo sobre cotas de pesca. Apesar dos protestos, pescadores espanhóis estão contra a redução dos dias para a pesca de arrasto. O novo líder interino da Síria ficará no comando do país como primeiro-ministro até 1 de março. Mohamed al-Bashir esteve reunido com o governo cessante em Damasco. Após o encontro, o novo primeiro-ministro interino explicou que foi discutida a transferência das pastas para o governo e que este irá, entretanto, decidir os próximos ministros. Em vários locais na Síria, as pessoas continuam as celebrações, com vários serviços a reabrirem apesar dos ataques aéreos israelitas em todo o país. Nas últimas 48 horas, as forças de Israel confirmaram 480 ataques aéreos ao território. A administração Biden afirmou que irá reconhecer e apoiar um novo governo sírio que renuncie ao terrorismo, destrua os estoques de armas químicas e proteja os direitos das minorias e das mulheres. Numa entrevista à Sky News, o líder dos rebeldes disse que o Ocidente não tem razões para temer o novo poder instalado no país, que irá trabalhar no sentido da reconstrução e estabilidade da Síria. A queda do regime de Bashar al-Assad trouxe aos sírios que se encontram na União Europeia a esperança de poderem regressar à terra natal. Mas tal pode acontecer mais depressa do que esperavam. Países europeus como a Alemanha, Bélgica, Itália, Dinamarca, França ou Suécia anunciaram a revisão das políticas em matéria de acolhimento, sobretudo através da suspensão dos pedidos de asilo a recém-chegados. A Áustria foi mais longe, indicando que vai avançar com deportações para a Síria. Mas para esta eurodeputada é demasiado cedo para tomar uma decisão dessa natureza. Deporting people back to Syria, I think it's much too early to do that because we don't know what will happen next. Will the country live in peace or will different groups start fighting each other and making things even worse? So to think about deportation, bringing people back is much too early and we shouldn't do that at this moment. Enquanto alguns Estados-membros já discutem o envio de cidadãos sírios para o país de origem, outros mostram-se preocupados com a eventual chegada de mais refugiados à Europa. De momento, resta esperar para ver se as organizações islâmicas no poder vão respeitar os diferentes grupos religiosos ou se vão surgir novas tensões na Síria. O Chipre poderá ser especialmente afetado no caso de uma nova vaga de refugiados. At the moment, we don't have a stable government in Syria. Things will be clear once we have a stable government. By not having a stable government, there is a huge risk that we have a lot of immigration from Syria, not only to Cyprus, but to other European Union countries. Segundo este eurodeputado cipriota, os Estados-membros estão à espera de orientações da Comissão Europeia sobre o tema. Por enquanto, a instituição continua a dizer que a situação no terreno está a evoluir e que tem de ser acompanhada. Ainda assim, os eurodeputados recordam que os pedidos de asilo têm de ser avaliados individualmente, ou seja, caso a caso. A chefe da política externa da União Europeia pede que não haja vingança na transição de poder na Síria. Kaja Kallas lembra que o país tem grupos muito diferentes e está preocupada com a convivência entre eles. The transition will present huge challenges in Syria and in the region. First, there are legitimate concerns about the risks of sectarian violence, extremist resurgence, and the governance vacuum, all of which must be averted. We must avoid a repeat of the horrific scenarios of Iraq, Libya, and Afghanistan. Kallas faz um apelo à liberdade religiosa e à proteção de todos os sírios, incluindo as minorias. A chefe da diplomacia europeia reconhece que os primeiros sinais das forças rebeldes são bons. Ainda assim, diz que é demasiado cedo para tirar conclusões. Kallas não revelou se haverá uma revisão rápida das várias sanções impostas à Síria.
Benjamin Netanyahu compareceu esta terça-feira em tribunal depois de mais de 4 anos após o início do seu julgamento por crimes de suborno, fraude e abuso de confiança. O primeiro-ministro israelita é acusado de conceder favores regulamentares em troca de cobertura positiva na imprensa e de receber presentes caros em troca de favores políticos. Netanyahu mantém a sua inocência e diz que os casos ali julgados têm motivações políticas. שמעתי בתקשורת שאומרים שאני רוצה להתחמק מהמשפט. שמעתם את זה? כן. אני רוצה להתחמק. איזה הבל הבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה. 8 שנים אני מחכה להציג את האמת. O caso da corrupção há muito que divide Israel e tanto os apoiantes como os críticos reuniram-se no exterior do tribunal. כדי להביע תמיכה בשלטון החוק, כדי להתנגד נחרצות לעובדה שיש לנו ראש ממשלה שהוא גם נאשם בפלילים וגם פושע מלחמה. הוא המנהיג ברמות על, ניצח את החמאס, ניצח את הדאעש, ניצח את הסורים וגם ינצח את בית המשפט. É a primeira vez que um primeiro-ministro israelita comparece em tribunal como arguido criminal. O julgamento foi adiado várias vezes, primeiro por causa da pandemia de Covid-19 e mais recentemente devido à guerra de Israel em Gaza. Os protestos na Geórgia entraram no 13º dia, apesar das cada vez mais detenções e ataques físicos contra ativistas e figuras da oposição. Os manifestantes reuniram-se frente ao edifício do Parlamento georgiano em Tbilisi na noite de terça-feira e entoaram cânticos contra o governo do partido Sonho Georgiano. Até à data foram detidos mais de 300 manifestantes e mais de 100 pessoas foram tratadas por ferimentos. O Sonho Georgiano, no poder, manteve o controle do Parlamento nas eleições de 26 de outubro, numa votação vista como um referendo às aspirações da Geórgia à União Europeia e ensombrada por acusações de fraude e interferência russa. As mais recentes manifestações foram motivadas pela decisão de suspender as negociações de adesão à União Europeia. Os manifestantes dizem que vão continuar os protestos o tempo que for necessário. Durante 2 dias, os pescadores espanhóis mobilizaram-se em protestos contra as intenções da União Europeia de reduzir o número de dias de pesca de arrasto anuais permitidos no Mediterrâneo. A medida foi a mais problemática durante as negociações entre os ministros das pescas, que após longas horas conseguiram chegar a acordo sobre as cotas de pesca dos Estados-membros para o próximo ano. O consenso, onde se inclui a medida problemática, foi alcançado, mas a redução de dias foi mitigada graças às reclamações do governo espanhol. Os pescadores poderão manter os dias de trabalho se adotarem uma série de medidas para tornar a atividade mais sustentável. O comissário das Pescas da União Europeia reconheceu que as negociações foram longas e complexas, tendo sido acordado um plano de um mecanismo de compensação alargado para aliviar o impacto socioeconómico da redução para a pesca de arrasto. Já Portugal vai poder pescar mais do que este ano. O acordo marca ainda o regresso dos pescadores portugueses ao Canadá para a pesca do bacalhau. Um japonês de 92 anos que viveu o bombardeamento atómico de Nagasaki apelou à abolição de todas as armas nucleares ao aceitar o Prémio Nobel da Paz. O prémio deste ano foi atribuído à organização Nihon Hidankyo, movimento popular de sobreviventes dos bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki. 兵器国とそれらの同盟国の市民の中にしっかりと核兵器は人類と共存できない、共存させてはならないという信念が根付くこと、自国の政府の核政策を変えさせる力になること、それを私たちは願っております。 O Comitê Nobel norueguês apelou aos 5 Estados que assinaram o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares para que levem a sério as obrigações no âmbito deste tratado e afirmou que outros Estados devem ratificá-lo. As armas nucleares cresceram exponencialmente em potência e número desde os bombardeamentos contra o Japão em 1945.
Dias depois de o resultado das eleições presidenciais na Roménia ter sido anulado devido a suspeitas de interferência estrangeira, a Comissão Europeia evita comentar a decisão. No entanto, continua a investigar a rede social TikTok e o papel da plataforma no processo eleitoral, que foi vencido na primeira volta pelo candidato independente Calin Georgescu. We're now consolidating and assessing all these pieces of evidence that we have received, and based on that, we'll decide on next steps with regard to TikTok. Vários eurodeputados apontam que a plataforma chinesa poderá ter permitido o uso do seu algoritmo por parte de um ator estatal que se supõe ser a Rússia. They have permitted electoral publicity which was not marked properly. They have permitted electoral publicity on election day which was illegally. And they have permitted the campaign of a candidate being funded with many millions of euros, although that candidate has publicly indicated a budget of €0 for his whole campaign. Mas para alguns deputados europeus, a decisão do Tribunal Constitucional de anular as eleições não foi a mais correta. On parle d'une dictature, le début d'une nouvelle dictature. On parle bien d'avoir tué la démocratie de cette manière. On parle bien de la réinstauration d'une forme de totalitarisme. Mas outros eurodeputados aplaudem a justiça romena, afirmando que os cidadãos poderão agora contar com um processo eleitoral justo. I don't think a manipulated election means that the rights of the citizens are respected. Bruxelas ainda não anunciou quando tomará uma decisão sobre a eventual infração do TikTok à lei dos serviços digitais.